Olá, ouvintes! Meu nome é Carol Messeder Olá pessoal, meu nome é Fabrício Dias. e nós estamos aqui para mais um episódio do seu podcast semanal Chama Clínica, o podcast sobre clínica médica e amenidades médicas. É isso aí. E hoje a gente vai falar um pouquinho de clínica médica, com amenidades, pequenas Não tão amenidades. amenidades assim. É, mas Essa clínica não é uma médica hoje, amenidade. eu acho que não, né? É, a gente vai falar de um tema que é muito importante e é considerado uma urgência médica, né? Então, Verdade. acho que todo mundo tem que estar bem Afiado. afinado, exato, afiado com os conceitos, para a gente poder tratar o nosso paciente igual a gente gosta, da melhor maneira possível, da maneira mais rápida e eficiente possível. O assunto de hoje, Perfeito. então, é Neutropenia neutropenia febril. febril. Exatamente. E a gente... Na prática, a gente vê isso como um tabu, né? Na hora que fala neutropenia É, febril, a maioria dos clínicos, não, os residentes, médicos recém-formados, regala o olho e, nossa, lá vem o paciente lá vem o paciente oncológico. já quer logo chamar, ligar, pedir uma interconsulta, É, deixa eu ligar para o oncologista, deixa eu ligar discutir para o o caso. hematologista, É. Não entra que em não tem que pânico. fazer isso, em alguns casos é importante mesmo. Mas a gente vai falar aqui de alguns conceitos e de algumas chaves para a gente dominar o assunto e não deixar passar nada do manejo desse paciente, que é um paciente potencialmente muito grave. Igual a gente fala na sepse, que tempo é vida, aqui também esse jargão ele é bem colocado, né? Porque na neutropenia febril, tempo também é vida. A gente já tem estudo mostrando que, idealmente, esses pacientes têm, vou pular aqui lá para o final para o tratamento, mas idealmente o antibiótico nesses pacientes ele deve ser administrado até 30 minutos. Então, a gente está falando de metade do tempo da sepse, né? E que isso impacta no prognóstico do paciente, enfim, redução de mortalidade, ou seja, estou trazendo isso aqui logo de cara para a gente ter uma ideia da importância e do manejo adequado desses pacientes. Uma coisa interessante, eu costumo falar que neutropenia febril é doença do clínico tratar. A gente não está dispensando nem o hematologista, nem o oncologista, né? Mas a gente está falando que é uma doença do clínico e do emergencista, porque muitas vezes vai ser o primeiro médico que vai ver o paciente. Sim, O verdade. hematologista e o oncologista, eles podem, em algum momento, acompanhar o caso e definitivamente não estamos dispensando a presença deles. Agora, na maioria das vezes, o emergencista, o intensivista e o clínico vão ser os primeiros médicos que vão avaliar o paciente. Como você bem disse, assim, tempo na neutropenia febril é vida. Tempo muda mortalidade. Assim como na sepse a gente tem, assim como no AVC a gente tem, e é interessante isso, assim, que para esses casos, AVC, sepse, infarto, a gente tem protocolos muito bem sedimentados. Eu não tenho vontade disso vir para a neutropenia febril, do tipo termos protocolos e guidelines que falam que vão para a porta dos hospitais, igual acontece com isso que a gente acabou de falar. Infarto, AVC, tudo bem, é uma doença menos prevalente do que todas as três que eu falei, sepsis, AVC e infarto. Mas tempo é muito importante para esse E paciente. potencialmente muito grave, né? Então, por isso que a gente traz aí sempre para vocês o destaque dessas emergências clínicas, né? E Exato. vamos começar, então, igual a gente gosta, o conceito de neutropenia, da Neutropenia, polêmica. da polêmica, mas neutropenia febril, a gente vai primeiro definir neutropenia, o que é neutropenia, alguns trabalhos europeus, alguns guidelines americanos fala de neutrófilos abaixo de alguns lugares abaixo de 1.000, alguns lugares abaixo de 500, né? Então, uma definição mais abrangente, neutropenia, neutrófilos abaixo de 1.000.
Ou com E, tendência à queda, né? ou nos pacientes que estão fazendo tratamento com possibilidade de queda nas próximas 48 horas, abaixo Isso. do valor de 1.000 ou 500, como cada um queira usar aí a referência que quer seguir. Mas basicamente o que a gente vai seguir aqui, neutrófilos abaixo de 1.000, ou com tendência à queda abaixo desse valor em 48 horas. Tem alguns lugares que até subclassificam. Então, se o ouvinte já tiver visto isso, neutropenia grave, neutropenia moderada. Então, tem lugar que. Neutropenia profunda, tudo Isso. isso, todos esses conceitos. Aqui a gente está Mas o, trazendo todos para vocês, mas na prática, o que a gente vê mais é neutropenia abaixo de 1.000, né? Assim, considerando neutrófilo abaixo de 1.000, para conseguir abranger um pouquinho mais esses pacientes que são potencialmente muito graves. mas o mais importante, e a gente classificar é importante, mas identificar o paciente potencial é muito importante. Então, ter o conceito de neutropenia febril, pronto. Você sabe o conceito de neutropenia, pronto. É importante ter isso bem segmentado, porque depois, com o exame, pode falar em vários tipos de neutropenia aí. Mas E febre? O que é febre para você? a febre aí, febre. Febre Você tem interna, deadline vale? americano, Brincadeira. mas, mas um termo que a gente vê muito na prática, né? Muito interessante. Mas febre, a gente vai falar de é, também tem variação da literatura em vários lugares. Você vai pegar o IDSA, por exemplo, o guideline que a gente mais segue de neutropenia, ele fala que de temperatura oral, de temperatura é, retal, esofegiana, ele vai citar, mas o mais importante para a gente usar aqui no Brasil, que é a nossa prática, é a temperatura axilar. Então, para fazer um paralelo, a gente vai ter uma temperatura acima de 38 por paciente neutropênico, né? Ou uma temperatura mantida por 60 minutos, uma hora acima de 37,8. O subfebril, nesse caso, é um paciente que a gente vai ficar atento. Então, o paciente com neutropenia e esses critérios de temperatura, opa, esse doente eu tenho que ligar uma luz, não vou falar nem amarela, laranja ou vermelha, É. porque esse paciente é um paciente potencialmente muito grave. E uma pergunta chave é: quando suspeitar de neutropenia febril? Quais pacientes que eu vou olhar com um olhar assim diferente, falar assim, opa, pode ser. E aí a gente fala de marcar o paciente, né? Botar no paciente ali um sinalzinho, opa, esse aqui é um paciente que eu tenho que ter atenção. Esse paciente eu tenho que ter muita atenção, esse paciente eu tenho que ter uma conduta muito rápida. O paciente oncohematológico em quimioterapia, tá? O oncológico ou o hematológico, esse paciente em qualquer unidade de emergência, em qualquer serviço de emergência, em qualquer hospital que ele esteja internado, esse paciente ele tem que ser olhado de maneira diferente. Ele chegou na triagem do pronto-socorro, ele está internado na unidade de internação e foi avaliado pela enfermagem. Ele tem que ser é neutropênico, está em quimioterapia, ele precisa de uma mais rápida. Ele precisa ser visto por um médico em até 15 minutos. Acabou de falar. É, a gente sabe que todos os estudos falam em aumento de mortalidade acima de uma hora, mas então, estudos falam de 30 minutos como o tempo de ouro da neutropenia febril. Então, a gente fala de tempo de ouro na sepsis, né? No infarto, no AVC. Tempo de ouro na neutropenia febril, 30 minutos. Uma hora no máximo. Esse paciente tem que estar com antibiótico, recebendo um tratamento específico ou sindrômico o mais rápido possível. Então, o paciente oncohematológico na unidade de emergência, no hospital internado, na UTI, ele tem que ser olhado diferente. O paciente chegou no pronto-socorro, falou que tem febre, ele tem que ser avaliado por um médico rapidamente, para tomada de Vale a pena a conduta gente mais rápido destacar possível. aqui a ideia, o conceito de nadir, né? Assim, que é quando a gente espera. Nadir, o conceito é o ponto mínimo ali de uma curva. É geral esse conceito. Mas a gente traz isso para o paciente que está em tratamento, que é o, o ponto onde a maior ação quimioterápica, por exemplo, de destruição de células,
e a gente vai encontrar o menor número de células, de contagem de células. Então, é o maior risco de ter a neutropenia, pancitopenia em geral, então anemia, plaquetopenia, é no nadir, que é nesse tempo. Isso varia um pouco dentre as quimioterapias, mas em geral 7 a 10 dias é um prazo aí geral razoável para considerar o nadir. Então, não é que o paciente, eu só vou suspeitar de neutropenia no paciente que fez quimioterapia 10 dias, mas para esse paciente eu tenho que ter um olhar duplicado, e duplicado de atenção, né? E para esse paciente, não necessariamente, na verdade, nunca eu vou esperar o hemograma para chegar na suspeição de neutropenia febril. Então, é um paciente oncohematológico, fez quimioterapia, se atentar para o tempo que fez a quimioterapia, para lembrar do nadir, e está com febre, suspeita de infecção, até que se prove o contrário, esse paciente é neutropênico febril e ele vai ser colocado no protocolo de neutropenia febril. Então, o que, que a gente tem que se atentar na anamnese desse paciente? Quais são os pontos aí que vão chamar a nossa atenção? A gente já falou de algumas coisas, então, da história patológica pregressa, desse contexto de tratamento quimioterápico, de internação prévia, além, é claro, da HMA, que aí a gente vai tentar coletar ali uma história muito bem detalhada para identificar o possível foco, por exemplo, né? E isso é fundamental, assim. Então, eu saber, só acrescentando no que você falou com relação ao nadir da quimioterapia, que é muito diferente. O paciente que chega, eu fiz quimioterapia ontem, um ciclo de Isso, quimioterapia, a chance de neutropenia febril, e fiz febre hoje, a chance desse paciente estar neutropênico, a não ser que a doença de base dele cause neutropenia, é muito pequena. sim, Então, sim. saiba a doença, saiba o tratamento, saiba o tempo, como você bem disse. Agora, e na anamnese, e aí, assim, a gente tem que ser rápido, mas minucioso. Por quê? Porque é na anamnese que, além da história pregressa, de tudo, a gente vai tentar identificar de onde está vindo o foco da neutropenia febril. Então, assim, se atentar numa anamnese completa, perguntando todos os órgãos e sistemas, essa aí, a ideia de anamnese especial, né, para os acadêmicos que estão na semiologia, é fundamental. Anamnese especial. Perguntas dirigidas para cada órgão e sistema. Tem que Lembrar ser do feito isso. Flimiades para cada sintoma, para caracterizar bem. Então, quando começou, o que está piorando, se tem fator de melhora, piora, se tem correlação com alguma Exato. outra coisa. Então, início, duração, tudo isso vai ser importante para a gente aqui. Isso. E outra, uma coisa que é importantíssima, exame físico. A gente fala muito de exame físico completo. Nossa, essa é a nossa Ah, hashtag eterna. exatamente, exame físico completo. Tem, nesse paciente, mais completo ainda. Então, assim, às vezes no paciente que está com, por exemplo, com ABC, eu vou focar no exame neurológico, uma suspeita disso. Nesse paciente, não. Tudo pode ser o foco da febre. Tudo. E Ah, lembrar, eu destaco aqui algumas coisas que às vezes a gente esquece no exame físico. Lembrar de cavidade oral, pensar em mucosite, lembrar dos acessos, gente, é importantíssimo. Paciente que está fazendo quimioterapia, às vezes tem um totalmente implantável. Se você não está acostumado com isso, se você não tem a vivência ali de lidar com esses pacientes, é uma coisa que pode passar batido. Então, a gente está aqui para lembrar vocês disso também. Então, perguntar para o paciente se ele tem um totalmente implantável, na hora de examinar, lembrar das regiões ali onde pode ter, lembrar de avaliar o trajeto, se tem tunelite, se tem sinal inflamatório, sinal flogístico ali no lugar do acesso. Lesões de pele são super importantes. A gente avaliar, então, descobrir o paciente, examinar completamente. Talvez, gente, esse é um paciente que a gente tem que tomar decisão rápido. Você vai começar, às vezes, não viu o foco evidente ali, começa o antibiótico e vai procurar depois, faz o exame físico detalhado, mas lembrar, a gente só cumprimenta quem a gente conhece e a gente só procura o que a gente sabe que existe. Então, se eu não sei que esse paciente tem maior predisposição a ter mucosite, que tem acesso totalmente implantado, eu não vou procurar isso no meu exame físico, né? Então, lembrar disso, isso parece bobo, mas não é, e a gente vê e sempre repete as ocorrências aí de às vezes deixar alguma coisa passar batido no exame físico, porque não lembrou de se atentar a alguns detalhes para esses pacientes. uma coisa, só um adendo importante,
lembrar de um grupo especial de pacientes, dentro dos pacientes oncológicos ou hemato-oncológicos, pacientes tratando leucemia. Esses pacientes fazem até o conceito de nadir, um nadir diferente do paciente oncológico habitual, ou do paciente com uma neoplasia sólida. Ele faz um nadir de semanas. Então, assim, às Prolongado. vezes ele fica 28 dias neutropênico. Então, é muito tempo. Então, para quem está atendendo o paciente internado, por exemplo, às vezes o paciente já está usando algum tratamento, recorre com febre. Esse paciente tem que ser revisto totalmente. Ele tem que ser feito a anamnese de novo, o exame físico completo novamente. Então, assim, e é exame físico minucioso, muito, 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 muito bem feito. Olhando, falou muito bem da boca, Carol, região genital, região perianal, é, Lembrar que nesses região pacientes a gente não faz toque interdigital, retal, né? é, Interdital é super exame, importante. ectoscopia, tá? Então, assim, não é para. Às vezes o paciente está fazendo uma infecção perianal, às vezes ele está fazendo, como você bem disse, uma infecção de cavidade oral. Então, assim, Teve um paciente que a examinar gente todos os identificou uma detalhes. infecção fúngica. Era um paciente, acho que era um contexto de tratamento de leucemia. Você lembra que era uma dor muscular e tinha umas Era alterações uma candidemia. cutâneas. Era uma Era uma candidemia. candidemia. Então, esses pacientes, eles são muito, muito sensíveis a qualquer alteração. Então, assim, a Eu lesãozinha destaco de outra pele coisa, ali, a importância da gente valorizar os sintomas desses pacientes. Que às vezes o paciente fala de uma mialgia, você fala, inespecífico. Tá bom, gente, mialgia é inespecífico, mas tenta ligar os pontos, sabe? Para esse paciente isso é mais importante ainda. Para todo mundo é importante, mas para esse paciente é o dobro de atenção. nenhum exame desses pacientes, nenhum sintoma desses pacientes deve ser hipovalorizado ou desvalorizado. Então, assim, Isso, qualquer sinal, opa, eu tive uma dor nas costas, vou para lá, cuidado. Esse paciente perfeito. é um grupo de pacientes muito especial. É um doente, olha o que a gente está falando aqui, falando de um doente que é complexo, mas que nossa conduta não é complexa. A nossa conduta é simples. Então, assim, simples, mas bem feita, né? Então, assim, ela gera da gente mais atenção, ela faz com que a gente tenha, eu, é, faz com que a gente tenha mais minúcia, seja mais minucioso no exame físico do paciente, mas ele jamais, jamais é, é algo que a gente não saiba no dia a dia. Então, assim, qualquer médico bem capacitado, ele tem capacidade de fazer um exame físico bem feito, fazer uma anamnese bem feita. Então, a gente chegou na parte do tratamento ainda. Por que eu tô falando isso? Porque o paciente oncohematológico, ele assusta. É A gente fica verdade. assustado com ele. Vira um Mas se tabu, a igual gente, você falou no começo mesmo. se a gente criar essa barreira, a gente não vai conseguir tratar uma coisa que é de tratamento rápido e teoricamente simples. O E é o que a tratamento não é gente ama, na complexo. verdade, né? Que é o que a É, gente intervém e causa impacto na mortalidade. exato, Isso é o que o médico exatamente. ama. É salvar a vida, né? Então, é para É, isso que a gente está aqui. Então, assim, e para o a gente. clínico em especial, que é a maior parte dos nossos ouvintes, é, é, é o que, de novo, né? Igual você falou no começo, chega para o clínico, para o emergencista, para quem está na É o, porta, é o em médico que geral. vai Não vai atender esse chegar paciente. para quem está de Ali. internista, por exemplo, no Uhum, hospital. Então, geralmente, essa função é desempenhada o hospitalista, é um clínico. é, Então, gente, não tem jeito de fugir. Se você quer ser um bom clínico, você tem que dominar e saber manejar, e é por isso que a gente está aqui. Então, nós já falamos de conceito, de quando suspeitar, então, as características principais ali desse paciente que vai aumentar nossa suspeição para a possibilidade de neutropenia febril, o que se tentar na anamnese e pontos principais do exame físico, lembrar do exame físico bem feito. E aí, identificamos esse paciente e é uma potencial neutropenia febril. O que eu vou fazer? Iniciar o tratamento. Coletar exames, não é isso? E iniciar o aí, tratamento. exames aí, assim, objetivamente, exames laboratoriais gerais, hemoculturas. Você falou de catéter. Se o paciente tem catéter, tem que perguntar para o paciente sabe. O paciente oncohematológico, ele entende tudo disso. Então, assim, se eu tenho catéter, a senhora tem catéter,
ele vai te responder. Então, tem um Sim, catéter aqui, tem um catéter que está no braço, tem um catéter que está na região do tórax. Então, assim, tem um catéter PIC, tem um Hickman. Ele tem, depois a gente pode falar de catéteres aqui no para quem não episódio. sabe o que a gente falou agora, Portocat, Hickman, Pervicat, Pique, tem post sobre isso no meu Instagram, segue lá Então, e, pronto. e Então, eu vou todo mundo tem colocar que aqui na saber. descrição do episódio. Todo mundo tem que Quem não saber. sabe, quem não sabe vai aprender. Tem pergunte para o seu paciente que ele vai saber. Então, colete culturas, colete refluído desse catéter. Tá? Então, assim, é, hemoculturas, refluído de catéter nos pacientes que podem ter é, sinais clínicos, urocultura, exames de imagem. Então, assim, tudo isso eu faço a solicitação naquele momento. Mas, uma coisa muito importante, não deve atrasar o início do antibiótico. Perfeito. É Vale mesmo lembrar raciocínio para sepse. isso, que esses pacientes eles podem se apresentar oligosintomáticos. Lembrar que eles estão com o mecanismo de defesa deles ali fragilizado, neutropênicos. Então, pode ser uma apresentação menos florida, onde a gente não tem ali uma pista evidente do foco. Nesse caso, a gente tem que ampliar a nossa busca. Mas por que a gente tem que ter uma anamnese e um exame físico bem feito? Porque isso pode direcionar nosso raciocínio. Então, nós vamos guiar nossa propedêutica de acordo com a queixa do paciente, de acordo com a apresentação dele. Mas lembrar sempre das hemoculturas são indispensáveis, porque elas podem direcionar nosso tratamento, nós podemos descalonar nosso antibiótico com base na hemocultura. Lembrar do refluído, acho que isso também é muito importante. E aí o resto a gente vai pensar de acordo com cada paciente. Exames gerais é, são importantes também, até lembrar que as síndromes elas podem se sobrepor. Então, o paciente neutropênico pode estar séptico, né? Sim. Então, aí a gente vai E eu lembrar das acho que condutas da sepse. sepsis nesse paciente tem que ser pesquisado, né? Então, assim, Exato. Então, pesquise lembrar do sepse. SOFA, exatamente. Esse paciente é indispensável fazer o SOFA dele. Então, É, 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 e, é, isso que é legal, assim, a gente vai criando ao longo desses episódios, a gente vem conseguindo fazer isso, que é aumentar o script de doença do ouvinte. Então, lembrar da sepse, lembrar do que a gente tem que fazer, de como manejar esse paciente, e aqui no neutropênico a gente vai sobrepor esse raciocínio, lembrando das peculiaridades do paciente neutropênico. Então, é, pode falar. não, porque eu falo isso porque até umas particularidades que a gente vai falar daqui a pouco sobre o tratamento, e vocês podem falar assim, mas não vai mudar a conduta eu identificar que esse paciente está séptico, porque o que melhora a sobrevida na sepse é É o antibiótico na antibiótico. primeira hora. Alto lá. Pode ser que, dependendo da sepse, ou principalmente se ele tiver, por exemplo, hipotensão, instabilidade hemodinâmica, isso não é choque séptico, isso é sepse, esse paciente vai ter que ser tratado de maneira diferente. O tratamento dele é um pouquinho diferente do que o São tratamento ajustes, né, neutropênico que nós sem vamos fazer, sepse. direcionar. Então, por isso que é importante. Então, assim, A nesse hiperlactatemia paciente, nesses pacientes tem um valor diferente de prognóstico, inclusive. Então, então, várias coisas a gente tem que ficar muito mais atento. Então, e é um paciente com risco muito maior de fazer sepsis, né? Um imunossuprimido grave. exatamente. Então, posto isso, lembrar da propedêutica que a gente acabou de falar e o tratamento. Tratamento, antibiótico terapia, a gente já falou, deu spoiler lá no primeiro minuto do episódio, mas o que a gente deve lembrar na antibiótico terapia desse paciente? Quais são os patógenos mais comuns? E aí a gente vai escolher nossa antibiótico terapia. Eu vou deixar o rei do antibiótico falar, não vou falar nada nessa Hum, parte. Ele vai chegar? Não. Não, você mesmo. É, o antibiótico na neutropenia febril. Isso, aí a gente vai falar um pouquinho só de microbiologia antes. Microbiologia da neutropenia febril foi mudando porque a gente foi ampliando a nossa capacidade de detecção de patógeno, né? Lá no início dos estudos de neutropenia febril, a gente tinha lá os cocos gram-positivos como germes mais comuns e isso foi mudando porque, nossa, primeiro o paciente começaram a ter muito mais estudos com pacientes internados, então os bastonetes gram-negativos, as enterobactérias começaram a aparecer com mais frequência. Dentre elas,
as enterobactérias, a gente não pode esquecer de Pseudomonas. Até por isso, a nossa escolha do antibiótico para o neutropênico febril, ela vai ter que incluir uma cobertura anti-Pseudomonas. E o esquema clássico, o antibiótico clássico mais usado para neutropenia febril é o cefepime. Cefalosporina de quarta geração, tem ação anti-Pseudomonas, tem uma ação boa contra qualquer gram positivo, estou falando de Staphylo strepto, muito boa para estrepto, até por isso a gente prefere o cefepime do que o ceftazidime, tá? O ceftazidime uma cefalosporina de terceira geração com ação de pseudomonas, mas a cobertura de estrepto do cefepime é melhor, ele tem uma cobertura um pouquinho mais ampla. Então, assim, por isso o cefepime é o antibiótico de escolha no neutropênico febril. Outra questão sobre o, a, 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 a gente ter a mesma cobertura antimicrobiana na teoria, que é a piperacillina tazobactam, o tazocin, que a gente usa para o neutropênico febril também. Existem alguns estudos de não inferioridade de cefepime e tazocin, quando a gente fala de mortalidade. Existem alguns estudos que falam que o cefepime tem uma mortalidade menor, mas aí com alguns vieses e alguns estudos até sem uma diferença, uma relevância estatística importante. Mas fato é que alguns guidelines já, principalmente guidelines europeus, já falam que a gente pode utilizar o tazocin no tratamento do neutropênico febril. Mas, para a É gente criar interessante uma regra aqui, cefepime 2 gramas de 8 em 8 horas para lembrar que esse o paciente neutropênico febril, isso, tá? imunossuprimido. É, Imunossuprimido. só completando aqui um ponto sobre o tazocin versus cefepime no paciente neutropênico, tem alguns estudos colocando aí o impacto do tazocin sobre a microbiota intestinal, a flora do paciente, e que o tazocin teria maior impacto nisso. E a gente sempre prefere uma medicação que não vai agredir tanto a microbiota do paciente, porque isso a longo prazo tem N É possibilidade bem de desfecho controverso. pior. É bem controverso. Mas É, existem estudos nessa área e quem é super defensor do Cefepime coloca isso aí como um ponto a mais para a gente usar o Cefepime. Então, só para colocar o ouvinte a par dessa discussão toda. aí, algumas particularidades aí do paciente neutropênico, por exemplo, se minha suspeita é seio da face, por exemplo, a é melhor. Então, é, e uma coisa importante para esse paciente, né? Sempre trate o foco. Sempre Perfeito. trate o foco. E Então, assim, lembrar se também de você foco identificou mantido. Exato. em tudo isso, então, assim, Né? sempre trate o foco. O paciente neutropênico febril, ele pode ter um foco de infecção. Muitas vezes ele é uma neutropenia sem foco definido. Ok, cefepime 2 gramas de 8 em 8 horas, mas se eu tenho um foco infeccioso, eu vou manter a cobertura antimicrobiana, mas eu posso guiar meu antibiótico para aquele foco. Exemplo, um paciente com infecção em região perianal, por exemplo. Eu não posso deixar de cobrir anaeróbio. Então, eu Uhum. associo, por exemplo, o metronidazol ao cefepime. Ou eu dou o tazocin, que a gente acabou de falar. Então, assim, é, eu tenho que considerar o foco na hora do tratamento. Porque apesar de é, ser uma síndrome, né, que muitas vezes ela vai se apresentar sem um foco definido, se ele se apresentou, opa, corro lá e dou antibiótico. Também pensando no foco infeccioso. Perfeito. E quando que eu vou cobrir fungo? Quando que eu vou pensar em fungo para esses pacientes? Aí, habitualmente, nos pacientes de alto risco de infecção fúngica invasiva, esses pacientes são é, esses neutropênicos profundos e persistentes, exemplo, off-TMO, implante medula óssea, exemplo, nas leucemias. Esses pacientes são considerados os de maior risco de neutropenia febril com infecção fúngica invasiva. Aplasia de medula óssea são pacientes persistentemente neutropênicos, ou de neutropenia muito prolongada. Então, eu destacaria esses três grupos de pacientes como os de fator de risco principais para infecção fúngica invasiva.
Nos pacientes em segundo episódio de neutropenia febril, com febre persistente, a despeito do uso de antibiótico de largo espectro. Nos A pacientes com maioria dos alguma. guidelines coloca isso, né? Assim, por exemplo, paciente que se manteve febril ali a despeito do início do antibiótico terapia adequada ali, começamos. Então, dá um exemplo aqui mais palpável para os ouvintes. Você tem um neutropênico febril, esse paciente chegou para você no pronto-socorro, você começou a cefepime para ele, a princípio não tem um foco definido, fez imagem, tudo, neutropenia, a gente não conseguiu definir um foco para esse paciente, começou a cefepime para ele. 72 horas depois, o paciente mantém febre, mantém ali critérios laboratoriais, aumento de PCR, leucocitose, enfim, isso tudo é sinal para a gente de que tem uma infecção que não está sob controle. Então, o que a gente tem é essa orientação, às vezes, de ampliar e de pensar, na verdade, de repesquisar o foco desse paciente. Então, vai ser necessário investigar de novo, às vezes fazer imagem de novo, pensar Atualmente né, exatamente. pesquisar tudo de novo. Porque às vezes escapou alguma coisa, às vezes era muito inicial, não foi possível identificar. Então, é um paciente que nós vamos ter que ter muita atenção. Com relação à cobertura antifúngica, ao antibiótico antifúngico, ao antifúngico para esse tipo de paciente, não, alguns lugares, alguns grupos, principalmente aqueles grupos que cuidam de pacientes hematológicos, leucemia, por exemplo, já estão começando a defender o uso de antifúngico empírico no primeiro episódio de neutropenia febril naqueles pacientes de alto risco e com instabilidade grave, paciente em choque séptico grave, por exemplo, na terapia intensiva, no primeiro episódio de neutropenia febril, já a cobertura antifúngica empírica, sabe? Então, assim, é uma particularidade que eu acho que a gente teria que se aprofundar muito nela aqui, então, mas que é interessante todo mundo ter Isso ciência em que mente, existe. mas ainda não é uma recomendação. Então, assim, Sim, o que a gente vê em geral? Neutropênico, primeiro episódio, começo de antibiótico, continuou febre. Opa, peraí, deixa eu pesquisar de novo. Será que eu tenho que ampliar? Lembrar do Candida Score, que é um score também que ajuda a gente a pensar em avaliar e aumentar a suspeição de infecção fúngica. E lembrar desses pacientes que o Fabrício falou, que tem maior risco para infecção fúngica. É, e qual que aí seria o antifúngico de escolha? pois é, aí a gente vai pensar em quais bichos a gente quer cobrir. Você falou na minha opinião, o fungo que mais tem capacidade vamos colocar a virulência, mas Uhum, maior capacidade de causar dano, vamos colocar assim, que é uhum, Cândida. Mas, nesse paciente, ele pode ter infecção por aspergillus, ele pode ter, que é aspergilose pulmonar, que nesse paciente de TMO, paciente de leucemia, paciente, que são os pacientes de maior risco, que a gente está falando de infecção fúngica, o aspergillus é uma das maiores causas de mortalidade. Então, a Cândida é aspergillus, mucormicose, zigomicose, são vários fungos que permeiam aí o, é, a, a infecção no imunossuprimido grave, no neutropênico febril. perfeito, Desses aí, eu se a gente quer começar uma cobertura empírica, pensando em estabilidade, por exemplo, ecnocandina. perfeito. Ecnocandina ou voriconazol para esses pacientes, principalmente ecnocandina. Voriconazol, se a suspeita é um foco pulmonar, por exemplo, com aspergillus sendo a nossa principal bactéria, o nosso principal fungo causador. Tá. Temos 3 minutos para acabar. Eu quero citar aqui para a gente completar o score MASC e CISNE, que são os scores aí que a gente vê caem muito em prova e até na vida mesmo que a gente usa, né, nesses pacientes. São scores aí de gravidade e que a gente usa muito fora daqui, na verdade, pensando em Brasil, isso é muito pouco aplicável, mas o MASC, ele é o contrário do que a gente vê habitualmente, então quanto maior a pontuação, melhor. Então, mais baixo o risco desse paciente. Então, a gente coloca um corte aí de 21, a gente não, né, os guidelines. E existem os critérios, eu vou deixar aqui o link para os ouvintes pesquisarem e verem lá os critérios que são. E a ideia é, um MASC baixo, o paciente tem alto risco, ele vai ser internado.
Para que são esses critérios, gente? Para a gente, principalmente fora daqui, para decidir os pacientes que podem ser tratados, os neutropênicos que podem ser tratados ambulatorialmente. Isso é uma questão super controversa. A gente já falou muito da gravidade desses pacientes aqui, então vocês imaginam o quão criterioso a gente tem que ser para definir esse tratamento ambulatorial desses pacientes, mas são scores utilizados na prática, então a gente tem que falar deles aqui. Então, MASC e o CISNE é um outro score também, que, se não me engano, são 5 critérios que eles avaliam, mas vale a pena checar lá também, que é para avaliar também gravidade. Então, pensando no fluxograma, a gente vai avaliar o paciente. Primeira coisa, o paciente tem critério clínico de gravidade? Se ele tem critério clínico de gravidade, ele já vai ser internado. O paciente não tem critério clínico de gravidade, eu vou aplicar esses scores para quê? Para, de novo, diminuir minha subjetividade da avaliação. Eu consigo tornar, por meio da avaliação com os scores, essa avaliação um pouco menos subjetiva. E aí apliquei o MASC. MASC alto, ou seja, paciente baixo risco, eu aplico o CISNE. CISNE deu baixo, ou seja, paciente baixo risco, eu posso avaliar critério de elegibilidade de tratamento ambulatorial. E, dentre esses critérios, eu destaco 3, que é fácil acesso ao sistema de saúde, orientação e condição socioeconômica de bancar o tratamento em casa e distância temporal do centro de saúde. Então, esses pacientes eles não podem estar a mais de 1 hora do centro de saúde. Ou seja, aqui no Brasil, muito dificilmente a gente vai conseguir tratar esses pacientes ambulatorialmente, mas destaco a importância da nossa entendimento, compreensão desses scores e eles caem muito em prova também e na vida, né? É difícil a gente falar do paciente neutropênico sem saber ou conhecer do MASC e do CISNE. Tem Para tempo aí? Porque tem fechar, uma coisa 20 rápida. segundos. Indicação de banco, tem que falar. Não tem jeito. A gente não fala de indicação de banco. Então, instabilidade hemodinâmica, pneumonia documentada, cultura positiva anterior, lesão de pele, catéter, mucosite e Perfeito. instabilidade hemodinâmica. Frase final. É o paciente, não o caso que requer tratamento. A gente tem que lembrar disso sempre. Neutropenia, mais importante ainda. Fechou. Um beijo para vocês.